A paz do Senhor Jesus, amém? Hoje a palavra está ali, né? É Deus quem me fortalece. É Deus quem te fortalece? Você tem certeza disso? Irmãos, essa semana foi uma semana um pouquinho difícil para mim. Eu estava um pouco triste. Mas, né, eu estava lá e de manhã eu tiro meu dia na parte da manhã, é a correria de fazer almoço, as coisas, deixo para o trabalho à tarde, as coisas da igreja, o trabalho do escritório, as outras coisas que eu tenho que fazer à tarde. E de manhã eu tenho os afazeres da casa, né? E eu ouvi uma vozinha assim, põe um louvor. Mas eu estava tão triste, falei, Senhor, eu não vou colocar louvor, porque se eu colocar, eu vou chorar. Eu não quero. Sabe aquele dia que você está sensível? Que você fala, não quero, não vou pôr louvor. Mas aí eu fui lá e coloquei, obedeci, né? E quando fui para a cozinha fazer as coisas. E como Deus fala com a mulher na cozinha, vocês já prestaram atenção nisso? Homem, se você não teve essa experiência, ainda tenha. Porque como Deus fala com a gente na cozinha, cozinhando e fazendo as coisas, olha, eu vou te falar. E aí eu estava lá. E eu comecei a pensar, né? Na minha vida, nas coisas, de todas as situações que eu já passei, né? Você também deve ter passado, você tem a sua história de vida, eu tenho a minha. E eu comecei a pensar em tudo. E aí eu comecei a ver que alguns momentos da vida, né, que acontece alguma coisa, você está forte. Aí você vai, enfrenta, fala, não, Senhor, eu vou trazer no peito, né? E você vai, e você ora, e você jejua, e você faz propósito, e acorda de madrugada, e faz, né? E vai. Mas tem outros momentos, né, que você fala, que você está mais sensível, que você fala, Senhor, ó, não dá. Faz aí do seu jeito, que nem orar eu consigo, sabe? Não sei. Tem momentos que nós estamos mais fragilizados e que a gente não parece que a gente não tem essa força toda para enfrentar o problema, para enfrentar a luta, para enfrentar o dia a dia. E aí, eu pensando nisso, né, eu falei, mas se eu cheguei até aqui, se eu estou aqui, é porque só tem um que me fortalece. E esse é Deus. Só Deus nos fortalece. Se hoje eu estou aqui é porque eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, na minha família, nos meus filhos, na minha parentela. E conversando com Deus. Se eu estou aqui hoje, do jeito que eu estou, se eu conseguir chegar até aqui, porque vocês, nós passamos por situações que às vezes você fala assim, não vou conseguir, não vai dar certo. Porque nós pensamos em quem? Em nós. Na nossa fragilidade, na nossa pouca fé. Só que o Senhor vem e fala, mas, ei, sou eu, não é você. Sou eu que te ajudo, sou eu que te fortaleço, sou eu que faço. E aí eu falei, é essa palavra para trazer na quinta-feira. É Deus quem nos fortalece para nós vivermos, lutarmos e passarmos, porque cada um tem a sua luta, todos têm. Umas de uma forma, outras de outra, mas todos têm a sua luta. E aí, Deus vem e falei, olha para mim, sou eu que te fortaleço.
E aí, pensando nisso, eu procurei, né, como nós estamos na campanha de Gálatas e Efésios, algo que pudesse trazer nesse sentido. É Deus que me fortalece. Então, nós vamos ler Efésios 3, a partir do 14. Do 14 ao 21. Aí o apóstolo Paulo orando pelo povo de Éfeso. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio de quem? Do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Em algumas versões está desse amor. E assim, entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. E Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Ali o apóstolo Paulo, ele dobrou seus joelhos e ele foi orar por esse povo. Porque eles também tinham muitas situações, tribulações. E a nossa vida é cheia de lutas, tribulações. E como eu já disse, às vezes nós pensamos que nós não vamos conseguir passar. Mas tem um que nos mantém em pé. Quem que é? Deus. É Ele que me mantém em pé e é Ele que te mantém em pé. E é Ele que nos mantém em pé para que a gente continue a luta diária. Porque é isso que nós fazemos, matar um leão, assim não é assim que diz o ditado, um leão a cada dia. E é Ele quem nos sustenta, é Ele quem me sustenta de pé, é Ele quem te sustenta de pé. Lá, no versículo 16, se você pode pôr, Bia, por favor, diz assim: oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. O Senhor nos fortalece. Nós só conseguimos isso pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Só através dele, do Espírito Santo, só através do poder dele, a gente consegue ficar em pé. Consegue essa paz e esse fortalecimento que vem de Deus. Porque se não fosse pelo Espírito Santo, nós não conseguiríamos. Pela nossa natureza humana, nós não conseguiríamos. Só através do Espírito Santo, pela fé que você tem. Aí você fala assim, ai, mas minha fé é tão pequenininha. Não importa.
que a Bíblia diz? Que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, a gente fala para o monte, sai daqui, vai para ali. Então, a nossa pequena fé nos fortalece pelo poder do Espírito Santo, para que Ele faça com que a gente tenha força para viver, para lutar e para enfrentar o dia a dia. Só através da fé e do poder do Espírito Santo. Põe o 17, Bia, por favor. Diz assim: e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, continua, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor ou dessa fraternidade. Então, pela fé e pelo poder no Espírito Santo, Ele nos mantém em pé, e é Ele que te faz lutar diariamente, é Ele que te faz estar aqui nessa noite, é Ele que te faz trabalhar para Ele, é Ele que te faz falar da obra dEle, é Ele que te faz falar do amor dEle, e é Ele que te faz testemunhar daquilo que Ele faz na sua vida. Pelo poder que habita em nós, né? Através do Santo Espírito. O nosso fortalecimento só é possível através do Espírito Santo. Põe Salmos 28:7, por favor, Bia. Diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e do Senhor recebeu o quê? Favor. O favor de Deus nos alcança. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Então, por mais que você esteja abatido, por mais que você esteja triste, por mais que você esteja passando por situações difíceis, tem um que te fortalece. E esse é o Senhor Jesus. Só Ele, não tem outro caminho. Aí a gente brinca, né? O ditado do mundo diz: tá ruim com Ele, pior sem Ele. Ah, não pode piorar. Tenho uma notícia para você. Pode. Fica sem Ele. Volta para trás para você ver. A Bíblia diz que Ele não tem prazer aquele que retrocede, aquele que volta para trás. O Senhor não tem prazer. Então só tem um que te fortalece. Busque em frente, mesmo na sua fraqueza momentânea. Busque. Porque é Ele que te vai fortalecer, é Ele que vai te dar estratégia, é Ele que vai fazer com que você tenha forças para enfrentar. De cabeça erguida. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Para você falar que Ele é a sua força, o seu escudo, você tem que estar confiando nele. Você sabe que não há outro caminho. Você sabe que é só Ele. Você sabe que tudo isso passa. Que um dia você vai olhar para trás e vai falar: nossa, passou, esse aí passou. Passou. Eu consegui vencer. Só que fala: agora você está pronto para outra. Porque a nossa vida é assim. Tem os momentos de calmaria. Eu estava falando com o pastor esses dias. Tem um momento de calmaria, mas tem momentos que é só tribulação, só
problema, só situações difíceis que nos deixam exaustos, que tiram a nossa força, que às vezes até a nossa fé diminui. Mas Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa pequenez. E Ele sabe, Ele fala, não, eu vou ajudar, eu vou fortalecer. Calma. E quando você menos espera, a situação vai se normalizando, vai passando. E Ele vai te fortalecendo. Tem coisas que você olha para trás e fala assim, nossa, eu não sei como eu passei. Tem situações na minha vida que eu olho para trás e falo assim, Jesus, eu não sei, como que eu passei? Até eu não sei como que eu passei, mas eu passei. Porque Ele é a nossa força e o nosso escudo. Põe o Salmo 27:1, já que nós estamos no Salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Nós, às vezes, tememos tantas coisas. Ali está falando, a quem temerei? Ou do que me recearei? São tantas as coisas que nós temos medo. São tantas as situações que nos deixam fragilizados. Um desemprego, uma doença, um problema familiar, situação financeira. Enfim, são tantas as situações que nos deixam fragilizados. E nós tememos sim. Nós temos medo sim. Porque nós somos carne. Nós não somos super crentes. E até você ficar abatido por um momento é normal. O que nós não podemos é permanecer abatido por muito tempo. Porque nós temos que buscar. Nós não falamos ali que nós confiamos. Nós recitamos e falamos da Bíblia, né? Tão assim. Mas viver ela é tão difícil. Porque nós temos medo. Nós falamos que nós confiamos e nós confiamos, mas nós temos medo. E o Senhor sabe. Sabe. Porque Ele passou por aqui como homem, como ser humano. Ele sabe da nossa fragilidade. Põe o verso 20 lá em Efésios 3:14, Bia, por favor. Aliás, Efésios 3:20. 3, verso 20. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o poder que age em nós. A gente recita isso, né? Tão, ó, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele tem poder para realizar infinitamente mais daquilo que nós podemos pensar ou imaginar? Com certeza. Só que tem um detalhe ali. De acordo com o seu poder que age em nós. Se nós permitirmos, Ele vai agir. Mas você tem que permitir. O poder que age em nós. Mesmo na sua fragilidade, mesmo na sua fraqueza, mesmo nos dias mais difíceis, nós temos que buscar. Nosso jeitinho, mas busque. Clame. Peça.
Nós não estamos na campanha do batei, batei, abrir-se-vos-á? Não tenha medo de orar, não tenha medo de pedir, não tenha medo de clamar. Faça a sua parte, que Ele vai colocar a força em você. A confiança que você tem nele é reavivada quando você busca, quando você clama. Do seu jeitinho, mas faça. Nós não podemos esquecer que nós servimos a um Deus que para Ele nada é impossível. Para nós pode parecer impossível, mas para Ele não é. Não há impossível para o seu Deus. Então nós temos que nos revestir daquela armadura que a Débora pregou domingo. As armaduras de Deus, para enfrentar o dia mau. Nós temos que nos revestir da fé, do poder de Deus, para enfrentar. E a fortaleza do Senhor vai acrescentando sobre nós, dia após dia. Nós não podemos desistir. Mesmo que tudo pareça perdido, não desista. Insista. Esse é o nosso papel. Nós não podemos desistir. Jamais. É isso que Deus espera de mim e de você. Quando uma vez que nós conhecemos a Cristo, Ele espera de mim e de você. Que nós não desistamos jamais de buscá-lo. E de saber que é Ele que age na minha e na sua vida. Porque Ele nos fortalece. Porque o poder vem do Santo Espírito. Coloca Filipenses 4:13, Bia, por favor. Esse acho que eu não tinha marcado, né? Filipenses 4:13. Ó, outro versículo tão conhecido que a gente fala de boca cheia. Tudo posso naquele que me... Quem que te fortalece? É Ele. É Jesus. Você pode enfrentar toda e qualquer situação. Esse versículo fala para nós que nós podemos enfrentar toda e qualquer situação, porque é Ele quem vai me fortalecer e te fortalecer. É Ele quem nos fortalece. Isso significa que Ele nos ajuda em tudo. Ele nos ajuda a superar todas as dificuldades. Não tem outra forma. Não tem. Não tem. Só através do Santo Espírito de Deus. E para encerrar, Bia coloca Isaías 41:10. Diz assim: por isso, não temas. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço na destra da minha justiça. Então, irmãos, por mais que nós tenhamos luta, por mais que nós tenhamos situações difíceis, o Senhor está aqui, disponível para nós. A todo aquele que buscar, a todo aquele que clamar, a todo aquele que crer. O poder do Santo Espírito
Ele vem sobre nós. E Ele nos ajuda, dia após dia, a enfrentar toda e qualquer situação. Porque se está difícil com Ele, sem Ele é muito pior. Porque vai te faltar paz, vai te faltar quem te fortaleça, vai te faltar quem te aconchegue. Porque eu tenho certeza que um dia você já conseguiu, já sentiu o aconchego de Deus. E é tão gostoso esse aconchego de Deus. Você já se ajoelhou para orar e se imaginou no colo dele? O aconchego de Deus. É tão gostoso. E Ele te fortalece. Então não temas, porque Ele é contigo. Amém? Aplauda Jesus. Aleluia.